presente e os que estão distantes, mas estão juntos através da internet, para desfrutar das bênçãos do Senhor conosco. E viemos aqui não para marcar uma presença, mas viemos para adorar. O salmista fala no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, ir à casa de Deus é uma alegria. As pessoas vão ao estádio de futebol, também sente alegre, vão alegre e volta triste. Outros vão aos bailes, vão alegre, volta triste, volta alegre. Mas tem um lugar de alegria, de gozo, é na casa do Senhor, né? E eu estava lendo a mensagem de Deus em simplicidade. O irmão Brana começa falando sobre a ordem do culto, né? Que uma mãe deveria trazer seus filhos à igreja. Uma das coisas, né? Eu nem estou vendo a Lídia, hein? Cadê ela? Uma mãe deveria trazer seus filhos à igreja, que é o melhor lugar na terra para levar um filho, né? Não tem lugar melhor nessa terra a não ser a casa de Deus, porque aqui o que houve? A palavra de Deus canta os louvores ao Senhor, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis 17, verso 4 e 5. E onde é que ela está? Que na igreja não predomina a lei do governo, né? Predomina a lei de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele for mais velho, não se desviará dele. Quanto a mim, Gênesis 17 e 4, quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Bondoso Deus, Pai Criador de todas as coisas, abençoa, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, a tua palavra em nossos corações, os irmãos que estão aí através da internet, que sejam grandemente abençoados e a tua palavra chegue na hora certa para cada coração e para cada situação, Pai. Pedimos a tua bênção no teu santo nome. Amém, Jesus. Poder assentar, irmãos. O pai de uma multidão. Veja bem, o pai de uma multidão de nações. Abraão. O pai de uma multidão de nações. Nós conhecemos a sua história e é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É a chamada de Deus para Abraão. Deus chamou ele lá na cidade de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. E Deus lhe ofereceu uma terra, lhe deu uma promessa de um filho. E Deus somente fez-lhe a promessa. Agora Deus te faz a promessa e vai provar a sua fé. As pessoas pensam que Deus vai chegando e dando para você. Não, primeiro Ele vai te testar. Se você vai valorizar o que Ele vai te dar. Então Deus teve que testar Abraão para ver se Abraão ia valorizar o que Ele ia dar para ele. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele diz: vocês não recebem porque não sabem pedir.
Vocês pedem, não recebem porque pedem mal. Tem que saber pedir. O pai de uma multidão de nações. Deus chamou um homem para ser pai de uma multidão de nações, Abraão. E lendo Deus em Simplicidade, na tradução da Voz de Deus, o irmão Brana nos fala aqui, a 1 Crônica 17, verso 8: estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Esse aqui já é um filho de Abraão, porque aqui Deus mudou o nome de Abraão. Agora, Deus já está mexendo na identidade do homem. Deus já está mudando o nome. O pai colocou um nome, Deus está colocando outro. O irmão Brana nasceu com um nome, aí Deus mudou o nome também. Ele veio com um nome com 6 letras. 6 é o número do homem. Mas ele não veio para ter o número do homem. Ele não veio para ter o 6. Deus lhe deu 7. Por isso os trovões nos colocam na fé de arrebatamento. Porque os trovões te tiram do 6 e te colocam na perfeição. E te colocam no 7. Agora, Abraão, Deus chamou ele para ser pai de multidões de nações. Não somente a nação de Israel, não, multidões de nações. Deus o chamou para ser pai. E Abraão, lá no Antigo Testamento, era só a sombra do Abraão de hoje. Ele era só a sombra do eleito de hoje. Ele era o tipo da esposa de Cristo. Abrão, não te chamarás mais Abrão. Abraão, Deus lhe deu parte do seu nome para ele. H-I-N. Deus lhes deu a parte. Ele não podia ser pai de nações chamando-se Abrão. O nome tinha que ser mudado para ele ser pai. Com o nome de Abrão, 6 letras, ele era pai de Ismael. Ele era pai de um selvagem, de um indomável. Ele era pai de um luterano, de um wesleyano, de um pentecostal. Ele era pai. Agora, para ser o pai de Isaac, ele não era só o pai de Isaac, era o pai de multidões de nações. Tinha que ser, o seu nome tinha que ser mudado. As pessoas, o problema é que eles não acompanham Deus de perto. Esse é o problema, que eles não acompanham Deus. Ele não era só o pai de Isaac. Ele não era somente o pai de José, de Bilipou. Ele era pai natural deles. Ele também é pai espiritual deles. Mas ele é pai de uma multidão
com ele desce todos os exércitos do céu em Apocalipse 19. Veja bem, quando ele desce com um novo nome. O nome é novo, não é um nome de redenção. O nome de redenção é para você ser batizado, ser curado. É o nome da revelação. O nome de Jesus Cristo nunca revelou a Bíblia. O nome de Jesus só perdoou o pecado, só salvou, mas nunca revelou. Tinha que ter um nome para revelar. Com o nome de Jesus, a Bíblia sempre estava fechada. Com o nome de Jesus, os homens se denominaram. Ele, quando ele sobe ao céu, ele não sobe com o nome Jesus. Ele já sobe com o seu novo nome. Agora, se passa 7 eras da igreja até que aquele nome seja manifestado. Seja revelado. O irmão Brana não nasceu com o nome Brana, de 7 letras. Ele nasceu com o nome Brana de 6 letras. Ele nasceu na família católica, que eram filhos da meretriz. Por isso ele disse que uma meretriz pode dar à luz uma moça virgem, pura. Né? Ele nasceu numa família católica. Idólatras, bêbados, bandoleiros, assassinos, imigrantes da Irlanda. Mas ele não... Os imigrantes da Irlanda não tinham esse nome Brana, com 7 letras. Eles tinham Brana com 6 letras. Nós sabemos que existem muitos Brana na Terra hoje, com 7 letras. Mas se você volta 100 anos atrás, 104 anos atrás, foi somente um, que o pai foi lá e mudou o nome do cartório. Então, quando ele mudou o nome, quando Charlie muda o nome, ele não está mudando somente o nome de um menino, ele está mudando o nome da família toda. Toda a família passou a assinar Brana com 7 letras. Esse foi o natural. Agora, quando o nome é mudado, porque aquele nome Brana, aquele foi o novo nome que Jesus Cristo recebe quando ele vence. Toda a família recebe o nome novo. Por que o nome? Porque você recebe um nome novo. O irmão Brana diz que todo vencedor recebe uma mudança de nome. Jesus foi vencedor. Parágrafo 283 do primeiro selo. Ele venceu a morte, o inferno. E quando ele subiu, ele já subiu com um nome novo. Agora, esse nome estava em um homem. Brana não chamava Jesus. Isso aí está um engano das pessoas que começaram a batizar no nome do irmão Brana. Para perdão do pecado. Eles estavam errados. Era heresia. Batizar no nome de William Brana, e batizar até hoje é heresia.
Porque não é nome para salvação. Foi um nome para revelação. Deus tinha que estar em um homem com um novo nome, para que essa palavra fosse aberta, fosse revelada. Agora, quando ele estava em Jesus, ele estava com o nome de redenção. Seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É o nome Salvador. Senhor Jesus Cristo é o nome Salvador. Ele sempre vai existir, o Senhor Jesus. As pessoas pensam que ele não vai existir. Sempre ele vai existir. Ele é eterno. Ele é eterno. Agora, só que ele, Senhor Jesus Cristo, tem hoje um novo nome, porque senão a palavra estaria fechada. Ele não podia abrir essa palavra com o nome da redenção. Olha, Davi não pôde construir o templo porque ele tinha derramado muito sangue. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele foi construir, o Senhor disse: não, você é um homem que derramou muito sangue, suas mãos são cheias de sangue, mas um filho vai sair de ti. Agora, esse aí sim, este aí vai edificar o templo. Um filho, saiu um filho de Jesus, Brana. Davi já era um homem de sangue, Salomão não. Jesus já era um homem do sangue, que derramou sangue. Brana já diz: não há sangue no propiciatório. Já não é o homem do sangue. Seu tempo não tem misericórdia. No tempo de Salomão não tinha misericórdia. Davi era compassivo, perdoou o filho que tomou o próprio trono dele. Salomão colocou limite para Simei. Ó, o dia que você sair daqui, você morre. Ninguém vai morrer hoje, mas eu sei o que você fez com meu pai. E um dia as mulas extraviaram. Aí ele foi buscar ela. Eles contaram: ó, esse mês saiu, foi buscar as mulas de mãe, mas já voltou lá em casa. Ah, chamei ele lá, bata ele. Tinha terminado a misericórdia. Quando ele jogou pedra em Davi, um dos irmãos de Joabe queria tirar o pescoço dele fora. Davi disse: não, Deus mandou ele jogar pedra em mim. Mas vai jogar ele pedra em Salomão. Jesus disse: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Qualquer palavra contra o Filho do Homem tem perdão. Mas quando o Espírito Santo vier, uma palavra contra ele não tem perdão. Então, o filho de Davi veio, o filho de Jesus veio. Ele teve que nascer, o filho de Abraão, a semente de Abraão, o filho semente, Brana. E não tem perdão, uma palavra contra ele. Deus da simplicidade. E agora o Senhor nos deu esse grande lugar e essas grandes coisas que Ele tem feito, e Ele me deu, além do nome de má reputação,
Os Brana tinham um nome de má reputação. Seu pai foi lá e trocou. Ele me deu um nome como o de alguns dos grandes homens. Ele me deu um nome como de algum dos grandes homens. Davi também recebeu um nome como de algum dos grandes homens. Quem eram os grandes homens daqueles dias? Será que era o faraó? Não, era Abraão, era Isaac, era Jacó, era José, era Moisés, era Jonas, era Elias, Jeremias. Todos eles tinham parte do nome de Deus. Isaías, todos tinham Ia, Jeremias, Ezequiel, El é Deus. Ele me daria um nome que seria honrado entre o seu povo. É uma honra. Vamos mais um pouquinho aqui. Tem muito tempo. 87. Pai, nós agora nos dedicamos ao serviço, através da palavra, com tudo que está em nós, Senhor. A congregação e o povo, eles se dedicam esta manhã a ouvir da palavra. E nós, como ministros, nos dedicamos à pregação da palavra, a estarmos a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo com toda longanimidade, como está escrito ali na pedra fundamental de 30 anos atrás. Tu disseste, viria tempo em que o povo não sofreria sã doutrina, mas amontoaria para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltariam da verdade às fábulas. Viria o tempo que eles não iam sofrer a sã doutrina, mas iam amontoar para si doutores, tendo comichão nos ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir. Porque a esposa busca agora uma fé de arrebatamento. Uma fé de arrebatamento. E tem que vir através de ouvir a voz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O povo está ouvindo muita palavra, mas será que é de Deus? No parágrafo 75 aqui no primeiro selo, o irmão Brana disse que a fé de rapto está nos trovões. Os trovões revelam este novo nome. Porque Abraão, quando recebeu o novo nome, ele passou a ser pai de multidões de nações. Brana é pai de multidões, de nações. Jeová Jirê, 142, Jeová Jirê. Vamos lá. Mensagem depois dos selos. Jeová Jirê, segunda parte. Olha bem, 142. Será que é esse mesmo? Não, é 143. Note, depois da aparição neste nome do Deus Todo-Poderoso, e aquilo foi-lhe revelado de que ele seria o todo-suficiente. Ele não tinha ajudantes, ele não precisava de nenhuma secretária, ele era só Deus,
Ele era Deus por si mesmo. E ele apareceu a Abraão neste nome. Enquanto aparecia-lhes naquele nome, e Abraão reconhecia quem ele era, ele mudava o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude da crença agora. Vê onde a igreja tem chegado? Agora, Abraão agora chegou na plenitude da fé, da crença. Agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei. Quando ele foi matar o seu filho, o Senhor disse: não, agora eu sei quem você é. Eu espero que vocês possam ler as entrelinhas. Chegou a um lugar onde ele tinha lhe revelado quem ele era. Então ele mudou o nome de Abraão para que a promessa pudesse ser cumprida. O nome tinha que ser mudado. Ele tinha vencido. Ele enfrentou a circuncisão com quase 100 anos de idade, quando foi cortada a carne no seu prepúcio. Toda a sua igreja enfrentou a circuncisão, um tipo do novo nascimento. Era uma mudança. O homem estava se rendendo. Como diz São Paulo, não é mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Agora, o que é que ele esperava? A mudança do nome. Naquela manhã, ou naquele entardecer, foi uma surpresa. Não te chamarás mais Abraão. Ele conhecia a voz. Era a mesma voz. Você pensa que não é a mesma voz? É a mesma. É a mesma voz de 1933, 1940, 1950, 1960, 65. A mesma voz. Silenciou. Até que no ano 2000 ele falou de novo. Como o livro tinha sido perdido nos dias de Josias, foi achado, perderam os selos, mas ele foi achado. Alguém tinha que ter comido esse livro, porque nós não tínhamos ouvido há tempo a voz. Nós sabemos sobre o batismo, a unidade de Deus, Santa Ceia, mulheres pregadoras, sobre as mulheres, sobre vestuário feminino. Nós estávamos dentro de uma mensagem wesleyana de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois que o irmão Brana partiu, nós entramos dentro de uma pregação de primeira e segunda etapa wesleyana, santificação. O povo tinha que estar preparado para tomar conhecimento da revelação dos 7 selos. O Abraão tinha que ser preparado, tinha que ser testado. Como é que ele ia receber um novo nome se ele não fosse mudado, circuncidado? Nós pensamos na igreja nesse dia. Como o irmão Brana fala do ninho da águia, é cheio de espinho e um pelego de ovelha por cima, onde ela coloca seus ovos. Depois que os filhotes estão grandes, penados, ela tira os pelegos. E eles ficam só nas pontas do espinho. Então eles têm que sair do ninho. Eles têm que voar. Tem o tempo do pelego. Tem o tempo do conforto. Mas tem o tempo do desconforto. Tem um tempo que tem que tirar o pelego. Que tem que sair do ninho. Tem que buscar a sua própria caça.
estamos? Tem. Agora você diz, não há nada em um nome. Irmão Jesus, você não acredita não nessas pessoas que dizem que não tem nada no nome. Como é que não tem? Como é que ele... José, ele mudou o nome. Zafenate Paneah. Ele disse, não, você não vai ser chamado mais de José. Esse é o nome do prisioneiro, esse é o nome do escravo. É o filho da prosperidade, foi o nome que Jacó colocou. Mas agora quem está mudando o nome é Faraó, um tipo de Deus. Faraó está mudando o nome do escravo. Está mudando o nome do profeta. Zafenate Paneah. Quando seus irmãos chegaram no Egito, eles escutaram que tinha um governador e seu nome não era José, era Zafenate Paneah. Eles tinham um irmão que eles tinham vendido, que era José. E quando eles chegaram diante dele, eles tinham que curvar a cabeça, não podia olhar na sua face. Ele era o Senhor da terra. Agora ele tinha agora um nome, porque ele venceu a prisão, ele venceu a mulher de Potifar. A mulher de Potifar agarrou ele, rasgou as vestes dele, tentou jogar ele em cima da cama para adulterar com ele. Ele venceu o adultério. E ele não tinha uma Bíblia, ele tinha um Deus, ele não tinha livros, ele não tinha o livro de 7 selos, não tinha 7 eras, não, ele tinha o Deus dos 7 selos. O que a igreja tem que ter nesse dia é o Deus dos trovões, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. José não tinha Bíblia não, como nós temos hoje, mas ele venceu a prisão, a zombaria, o escárnio. Ele estava ali como um tipo de Jesus Cristo. Foi uma das histórias tão lindas que o irmão Brana se admirou, que Deus disse, eu vou te dar um filho, e o nome dele será José. Será profeta também. Ele admirou aquela história. Achou tão linda, um tipo perfeito de Cristo. Agora seus irmãos descem e ele não tem mais aquele nome, o nome mudou. Brana deu o nome de José, mas José tem que ter um novo nome. Billy Paul tem que ter um novo nome, que aquele nome mudou. Jesus recebeu um nome dado pelo anjo, mas quando ele venceu, ele recebeu um novo nome. Quando você vence, você recebe um novo nome. Você não vai falar de novo nome, você recebe. É a sua herança, é a sua terra prometida, é o seu novo nascimento. Amém? Mas a pessoa diz, não é nada, não. Por que ele mudou então o nome de Abraão de Abrão para Abraão? Por que ele mudou o nome de Jacó? Jacó enganador para Israel, príncipe com Deus. Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Com certeza, seu nome certamente significa algo. Certamente que sim. Se você não recebeu o nome correto, Deus o mudará. Se ele tem te chamado, sim senhor. Agora vemos aqui no primeiro selo, 283. Essa é a tradução que vem da América. Saiu quentinha lá de Jeffersonville.
Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, quando ele esteve, ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando conquistou a morte, o inferno e os venceu, subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Por isso que grito da maneira que faz e não recebe nada. Será revelado nos trovões. O que são os trovões? Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Então já foi revelado. Porque os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Que nome maravilhoso, é o nome Brana, em nome de adoração. E Deus é adorado em 7. Vamos ver aqui, né? 151. Grã tem 6 letras, que é Beligrã. E 6 é o número do homem, o dia do homem. O homem foi criado em Gênesis 1:26 no 6º dia. Mas 7 é o número de Deus. 7 é o número de Deus. Na coroa do Papa já está até escrito o número deles. Vicarius Filii Dei. Em algarismo romano é 666. Em Brana já está o seu número. William, 7. Maio, 7. Brana, 7, 7, 7, 7. É o número de Deus. No 7º dia, Deus descansou. Agora, essa mensagem dá descanso. Não 6. Mostrando que Grã seria para a igreja que está no mundo. Mas Abraão, Abraham, Abraão em inglês são 7 letras. Dizem, não há nada nos números. Eles dizem, no nome também não tem nada, nos números também não. Então você não sabe os números da sua Bíblia. É bem certo que você entenda errado agora, certamente. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. $50 e 40 e jubileu é em 50. 50 anos do selo, jubileu. O que quer que você? Toda a matemática, a Bíblia funciona na matemática. Deus é adorado em 7. Você está. A igreja dos dias de Paulo adorava a Deus através de Paulo. Nós adoramos a Deus através de Brana. Que o povo tenta adorar a Deus através da igreja, através de uma mulher. Uns adoram através da Assembleia, através da Pentecostal Unida, da Apostólica do Brasil. Mas nós adoramos através de Brana. Porque tem que ter um número de adoração, que é 7. 3 é perfeição. O número de adoração é 7. As pessoas dizem, eu sou um adorador de Brana. Não, nós adoramos através do 7. Através de Brana. Que 7 é adoração. Nós estamos adorando o 7. É o novo nome. Nós adoramos um nome. Jesus era 5, graça. As eras adorou em 5, mas a esposa adora em 7. A igreja católica adora em 6. Que é o número da besta. E eles estão alegres, contentes de adorar em 6. Olha, note, o 6º é um mensageiro para ser enviado ao mundo. E note, o 7 é o número de Deus. 7 é o número de Deus. Vamos ler o 156.
E ele não poderia fazer isso até que não houvesse enviado e mudado seu nome de Abrão para Abraão. Porque um pai de nações ele era. Observe, Ham. Vocês querem saber mais um pouquinho da verdade? Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. É isso? Correto? Cão é um tipo dos gentios. Em inglês, cão é Ham. H-A-M. E Deus deu para Abraão uma parte do seu nome, Ham. Veja bem, o filho de Noé, Noé colocou o nome de Deus nele. Porque ele seria o tipo dos gentios, dos negros, dos africanos, dessa mistura no Brasil, na América Latina. E foi a descendência de Cão que viu a vinda, a primeira e a segunda vinda de Cristo. A descendência de Sem até agora não viu nem a primeira, quanto mais a segunda. Os judeus até agora não viram. H-A-M, pai. H-A-M, pai. Pai de nações. H-A-M, pai. Ei, vocês da autoridade, vocês estão tão longe, tentando acompanhar com essa carroça aí, essa mistura de testemunho de Jeová e tanta coisa, doutrina batista, toda essa mistura que deixou o doutor Oliveira na cabeça de vocês aí, em momentos chamam vocês de muro, de hipócrita, né? Vocês dualistas, ele diz os dual, vocês estão longe. H-A-M, pai. Não é H-M com 6, é com 7. Deus, Pai da eternidade. Olhe como isso se encaixa com Malaquias 4. Olhe como e o Pai das nações se encaixa com Malaquias 4. Restaurar a fé de volta aos pais, a semente de Abraão ser restaurada de volta para o tipo de fé que o pai Abraão tinha. Sua semente real, Malaquias 4, ao ser cumprido, é para restaurar outra vez a fé que uma vez houve no princípio. A gente gostaria de ver a igreja, todo mundo falando dessas coisas, lendo os selos, né? Tem gente que está lendo. Isso não é para ser guardado na estante, não. Isso é para ler. A gente gostaria, mas as pessoas já se falam em outras coisas. E se envolve com as outras coisas do mundo. Gente, se há um tempo de consagração a Deus, é hoje. Mas consagração para subir os montes, não. Consagrar-se à leitura, a ouvir a palavra, a mensagem. Às vezes na casa da gente, a mulher está igual Marta, ocupada com tanta coisa mudando. Coisa mudando, coisa da terra. Geladeira, sofá, arrumar a casa. Não estou dizendo que você não deve arrumar a sua casa, mas e Deus? Teve alguns 10 minutos para o Senhor? Teve alguns 20 minutos para Deus?
Nenhum. A gente tem experiência na casa da gente. É no lar da gente. É entre os filhos da gente, mulher. Mas para outras coisas, outras revistas, outros programas na televisão, estão ativos. Precisa de uma circuncisão, um novo nascimento. Precisa, porque senão só vai ouvir do novo nome. Abraão teve que passar por uma circuncisão para que o nome fosse mudado. Agora você venceu. José venceu. Agora era um governador com um nome novo. Jesus venceu. Não se chamava mais Jesus. Eu quero ver Jesus. Você não pode ver. Ele está muito mais assim, mais elevado. Não, mas eu amei ele na terra. Cadê ele? Mas um dia, espera, um dia ele vai vir. Ele vai a você primeiro. Ele vai a ti primeiro. Nós vamos descer para a terra, mas primeiro ele vai a ti. Aí ele prega: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele desceu e se materializou. Tomou um corpo de carne, o Filho do Homem. Desceu. Deus. Agora nós tomamos conhecimento dessas coisas através da esposa, através do ministério da hora. Porque o ministério de ontem não sabe nada sobre hoje. O livro teve que ser comido, teve que ser digerido. Essa mensagem teve que ser reprofetizada. Senão nós estávamos requentando comida de novo. O que o povo faz hoje é requentar comida. Essa aqui é a mensagem do arrebatamento. Pai de uma multidão. Pai. H-A-M. Pai. De nações. Pai. Nós desceremos a terra e seremos teus súditos. Quem tem súdito é rei. A visão além da cortina do tempo. Eles disseram: nós desceremos a terra. Jesus havia você primeiro, você será julgado de acordo com aquilo que você pregou. Os 7 selos. E se você for aceito, como de certo será, nós desceremos a terra e seremos os teus súditos. Brana, governando o milênio, como José governou a terra, com um novo nome. Deus mesmo. A gente não pode pegar a Bíblia e tentar fazer uma doutrina. A Bíblia chama aquilo de fábula. É uma coisa que não existe. É como ele disse: seremos os teus súditos. Tu é rei. Tu é o filho de Davi. Salomão, tu é o filho de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. A gente citou todos, mas parado na brecha nós deixamos um pouquinho para trás. No 150 ele disse assim: quantos picos existem? Primeiro ele disse: eu vou te dar o sinal eterno. E ele viu aquela montanha com 7 picos. E o Senhor perguntou: quantos picos há?
Eu disse, há 7. Quantas letras existe em seu nome? Agora Deus perguntar para irmão Brando quantas letras tinha o nome dele, se não tinha importância, se aquele não era o nome que Jesus recebeu quando ele venceu. B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-I-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. No parágrafo 154, 3 é um número de conclusão. Veio o terceiro. O próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição. Nós vemos 7 eras da igreja. Nós temos, vamos dizer, 7 picos. Quando nós chegamos no último, é o 7. É o número da perfeição. O fim, 6 dias trabalhareis. O sétimo é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo, vê? E eu parei e mostrei isto a Bíblia, e eu olhei para eles. Ele disse agora que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar. Volte aqui. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu te dou graça por ser filho do 7, porque foi o filho do 7 que começou a invocar o nome do Senhor, o Enos. Foi através do filho do 7 que nós conhecemos o novo nome. Ó Deus, muito obrigado por sua palavra, obrigado pelos seus filhos. Abençoa cada um através da internet nesta noite. Dê uma bênção toda especial, meu Senhor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.